Então, agora vamos falar dos pincéis, o tipo de pincel que você vai precisar aí para fazer a maquiagem. Então, eu falo que o pincel é a arma do maquiador, né? Sem o pincel, a gente não faz muita coisa aí. Então, vamos começar com os pincéis aí, né? O que eu uso para fazer a aplicação de base, né? Desde o início aí que eu preciso. Então, eu uso esse pincel, um Duo, né? Essas cerdas dele aqui são mais fininhas, tem umas mais fechadas aqui embaixo. Eu uso ele para aplicar hidratante. Mas você pode aplicar também com a mão. Esse aqui é o DF05 da Macrylan. Os pincéis para aplicação da base. Eu uso tanto esponja quanto pincel. A esponja, ela dá um acabamento mais leve na base e mais bonito também. O pincel, ele dá mais cobertura e ele deixa um pouquinho riscado. Então, como eu gosto de mais cobertura, eu uso sempre o pincel e depois eu uso a esponja. A esponja que eu uso é essa da Mary Kay. Então, essa aqui tá seca, mas eu uso ela molhada. Então, eu desço ela na água e uso ela molhada. Eu gosto muito também dessas mini esponja, que essas esponjinhas pequenas para fazer esses acabamentos em regiões menores. Outro que eu gosto bastante é esse disco aqui, ó, essa esponjinha. Esse é da Macrylan, que é um discozinho bem fofinho, que eu gosto muito para aplicar pó. Então, continuando falando em base, né, tem 3 tipos de pincéis aí que eu uso. Então, esse é o Kabuki topo reto, tá vendo? Ele é um pincel bem firme e ele é reto, as cerdas dele são bem juntas e ele é bem retinho, o corte dele. Eu uso esse também, dá bastante cobertura. Tem o Kabuki chanfrado, que é esse aqui, o meu tá meio sujinho, que eu acabei de usar. Então ele é chanfrado nesse formato, o que eu mais gosto, o que eu mais uso é esse. Esse aqui é o M117 da Macrylan. Então, ele, ó, eu aplico aqui nesse formato, eu amo esse pincel, então ele é um, ó, chanfrado, o corte dele é chanfrado. Temos também, foi bastante famoso esse pincel, que é o Língua de Gato. Esse aqui é o da Mary Kay, então você vai aplicando nesse formato aqui a base, mas eu não gosto muito dele. Mas às vezes você tem, então você consegue usar também, ou o pincel é o que você mais se adapta, né? Às vezes é um que eu não gosto, mas você ama e se adapta super bem, então você usa o que você gosta, né? Próximo pincel, né, para pó, são esses pincel mais fofo, mais grandão. Então esse aqui já é mais fofo, tem mais cerda, ó, o tamanho dele é maior. Esse aqui é um da Mary Kay, é o pincel de pó, muito bom. Então um pincel para pó nesse formato. Blush, eu gosto de aplicar blush com o pincel mais fofo. Ele é um pouco menor daquele de pó, ó, o formato dele também é um pouquinho diferente, mas eu gosto muito desses pincéis mais fofos assim para aplicar blush. Tem aqueles menores também, mas eu gosto desse. Então, para fazer contorno, esse aqui é o mesmo formato do pincel de base, né? Também ele é chanfrado, o corte dele é chanfrado, só que ele é um pincel mais fofo, mais macio, tá vendo? Eu faço contorno aqui nesse formato, ele é um pincel bem mais macio. Esse aqui é um da Macrylan, M102 da Macrylan. Próximo agora são os pincéis, né, aí pra região dos olhos. Eu tenho o pincel para delineado, eu uso 2 pincéis para delineado. Então eu uso esse aqui, que é o da Macrylan, que é o de cabinho de alumínio. Ele é chanfrado, ó, bem retinho, bem fininho aqui, estreitinho, ó, o formato dele. Eu gosto bastante desse pincel. E um dos queridinhos aí, que é esse da Dye Makeup, é um pincel de uso profissional, é o O181. Esse aqui, ele é bem fininho, olha só. Ele é muito fininho, então você consegue fazer o acabamento perfeito aí no delineado. Então vamos para os pincéis para esfumar. Então, pincel para esfumar, você pode ter esses pincéis maiores aqui, ó, bem fofinho. Esse aqui é o da Makeup, o O136. Então ele é um pincel bem fofinho. Esse pincel são cerdas naturais, ó. Então desse modelo de pincel você pode ter mais que um, porque eles são muito bons às vezes para você usar mais de uma cor. Então eu recomendo que você tenha mais de um desse aqui. Tem também pincel nesse mesmo formato, só que em tamanho menor. Esses pincéis de tamanho menor é bom para você fazer acabamentos pequenos aí na maquiagem. Então, ó, esse aqui é um menorzinho, fofo também, mas menor. Tem também pincel para depositar, tipo para fazer esse acabamento aqui no canto interno do olho, que eu fiz com mais clarinho. Esse pincel ele não esfuma,
Ó, ele é um tipo língua de gato, mais fofinho, mas ele não esfuma, ele é mais firmezinho, é pra você depositar. Batom. Batom você tanto pode aplicar com o próprio aplicador do batom, quanto usar um pincel. Eu prefiro o pincel, principalmente de batom em bala. Com batom líquido eu até consigo fazer esse acabamento bonito aqui na maquiagem, né, no batom, na aplicação. Mas o batom em bala eu já acho mais difícil. Então eu uso bastante esse pincel, ó o formato dele. Ele é um pincel de bastante precisão. Esse é um da Day Makeup, o Austin 37. Gente, eu amo esse pincel. Próximo pincel é o pincel para sobrancelha. O para sobrancelha é um pincel duo. Então, de um lado ele tem esse formato aqui e do outro lado ele tem esse formato mais chanfrado aqui que você consegue fazer essa aplicação. Aqui você penteia a sobrancelha, aqui você faz o acabamento. Esse aqui é um também da Macrylan, o M136 da Macrylan. Então, também tenho esse pincel que eu gosto bastante, que é para fazer esse esfumado aqui abaixo dos olhos. Esse aqui também é o da Macrylan, daqueles da linha do cabinho de madeira, é o que eu mais gosto da Macrylan. Ele chama pincel lápis, ó. Ele é mais pequenininho, mais curtinho e mais de precisão. Então você consegue fazer esse esfumado abaixo dos olhos, fazer acabamentos em detalhezinho assim no canto do olho. Então ele é um pincel bem bacana, recomendo que você possa ter também mais de um desse, porque são pincéis ótimos. Então esses são os pincéis que eu mais uso aí, e se durante o curso eu for usando outros pincéis, eu vou falando pra vocês e vou mostrando, mas de imediato é o que vocês precisam aí para começar a fazer uma maquiagem. Então vamos pro próximo bloco.